Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de, nesse dia, convidar você a abrir comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, verso de número 3. A palavra de Deus diz assim: Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio olho? Quero dar um título à nossa reflexão nesse dia, e o título é Tirando o cisco do olho. Bem, na ocasião em que Jesus Cristo se encontrava no monte, trazendo vários ensinamentos para a vida das inumeráveis pessoas que ali estavam no famoso Sermão do Monte, entre tantos outros assuntos, o Senhor Jesus Cristo ele vai falar sobre essa necessidade das pessoas enxergarem bem. E percebamos que o Senhor Jesus ele vai ensinar ao seu público algo que qualquer oftalmologista certamente passaria. Você, para enxergar bem, precisa, sem a menor sombra de dúvidas, tirar tudo aquilo que impede você de enxergar. Muitas são as pessoas que às vezes chegam ao ponto de ter que fazer operação de cataratas, tirando de seus olhos todo o excesso daquilo que lhes impede de enxergar, e dessa feita poder ter uma vista limpa e que lhes permita enxergar bem. No entanto, o que Jesus vai recomendar aqui é que essas pessoas, muitas vezes, eles têm enxergado um pequeno cisco que está no olho de outra pessoa e não conseguem enxergar uma trave que está dentro dos seus próprios olhos. É interessante que o Senhor Jesus ele usa aqui uma hipérbole. Ele vai fazer, de certa feita, um exagero necessário para que nós possamos compreender isso. Então, percebamos que isso é a pura realidade do que acontece no nosso cotidiano. Quando eu percebo um pequeno cisco, um pequeno graveto que se encontra no olho do meu semelhante, um pequeno argueiro, e não consigo perceber a trave que está nos meus olhos, isso me leva a entender o quê? Primeiramente, que eu sou uma pessoa que eu tenho dentro do meu contexto de vida o julgamento. Percebamos que a primeira coisa que o Senhor Jesus vai falar para essas pessoas que enxergam mal é para que não estejam julgando para não ser julgados. E se eu e você percebermos, na maioria das vezes, é justamente aquela pessoa que chega atrasado em todos os lugares que cobra pontualidade dos outros. É aquela pessoa que mais mente que cobra a verdade. É aquela pessoa que é ruim para pagar, que é bom para cobrar. E por aí nós vamos percebendo que essas pessoas, sem dúvida alguma, têm facilidade de cobrar dos outros, porque elas têm dificuldade de olhar para si mesmos e de muitas vezes perceber que aquilo que cobram dos outros, essas mesmas pessoas não têm a capacidade de fazê-lo. Por isso o Senhor Jesus, ele então está ensinando ao seu público, para que não julgue para não ser julgado, porque com o mesmo critério que você julga as pessoas, você vai ser julgado, com essa mesma medida. Então, o Senhor ele começa mostrando isso, ele leva essas pessoas a pensar a respeito. E será que muitas vezes você não tem feito a mesma coisa? Você não tem cobrado do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, das pessoas com quem você trabalha, convive, com quem estuda, de forma semelhante? Algo que nem você é capaz de fazer? Você tem olhado para dentro de você, tem enxergado os seus defeitos, as áreas da sua vida que precisam ser tratadas, precisam ser melhoradas? Ou você simplesmente tem a facilidade de olhar para o defeito do outro, de falar e de criticar o outro, quando muitas vezes você mesmo é desprovido de tais qualidades? Eu quero que você pense um pouco a respeito disso. Porque Jesus ele vai mostrar isso, ele vai dar uma dica, um caminho necessário.
O Senhor ele vai dizer, como uma forma de orientação, que nós precisamos tirar primeiro a trave do nosso olho. E então vamos enxergar claramente para tirar o argueiro, ou seja, o pequeno cisco que está no olho da outra pessoa. Quando nós compreendermos isso, nós percebermos que enquanto eu e você não estivermos enxergando bem, como é que nós teremos capacidade de tirar o cisco que está no olho da outra pessoa? Às vezes o que está no olho do outro é muito menor do que aquilo que está dentro dos nossos olhos. E por isso nos impede de enxergar nas outras pessoas as qualidades e as virtudes. E nós enxergamos apenas os defeitos, porque nós temos dificuldade de enxergar. E Jesus nos deu essa dica, que nós possamos colocá-la em prática. Que Deus te abençoe com um bom dia.